Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui de todas as semanas. Sempre às segundas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado para tratarmos de assuntos técnicos relacionados à área contábil e fiscal. Quero dizer que para mim é um prazer, é um privilégio poder estar aqui sempre com vocês. Já gostaria de iniciar agradecendo a presença de quem já está online assistindo aí a nossa aula. Para aqueles que estão aqui sempre às segundas-feiras, sempre acompanhando os nossos conteúdos, sempre deixando seus comentários positivos, sempre nos ajudando a melhorar. Meu muito obrigado a vocês, tá? Para quem não me conhece, para quem está aqui a primeira vez, o meu nome é Felipe Guerra, eu sou professor, estou aqui para compartilhar esse assunto hoje relacionado ao PIS e a COFINS. Mas aqui no meu canal do YouTube você vai encontrar diversos conteúdos, diversas outras aulas, diversos vídeos respondendo dúvidas de profissionais. Nós estamos no meio de um projeto chamado 300, onde eu estou respondendo em 2020 300 dúvidas técnicas enviadas por vocês. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês e vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje, que vai ser uma aula diferente, tá? Vai ser uma aula diferente. Eu resolvi testar aqui um modelo novo, onde a gente vai fazer, na prática, um exercício juntos. Eu vou responder uma questão e eu vou responder e vou explicando e a gente vai poder desenvolver aí o raciocínio a respeito da apuração de PIS e COFINS, certo? Nós vamos fazer a apuração cumulativa e não cumulativa. Bom, pessoal, por que eu selecionei esse tema para a gente conversar? PIS e COFINS, eles estão entre os assuntos mais complexos do Brasil. Exatamente pela ausência de uma legislação consolidada, as instruções normativas que vieram até tentaram fazer esse trabalho de consolidar essa legislação, mas acabaram deixando de contemplar alguns assuntos importantes. E nós temos aí dois tributos que têm uma importância muito grande na carga tributária de qualquer empresa. Eu costumo dizer que a empresa no Brasil que não lida bem com PIS e COFINS, ela está fadada aí a fracassar, porque essas duas contribuições, elas têm uma representatividade muito grande no conjunto da carga tributária da empresa e as empresas precisam entender como que se dá essa apuração. Porém, pessoal, exatamente pela ausência de uma legislação mais simples, pelas grandes exceções e regras que a norma traz, pelas várias formas de possibilidade, seja cumulativa, não cumulativa, através do uso de produtos monofásicos, suspensão, alíquota zero, trabalhar com PIS e COFINS não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil, definitivamente. Nós estamos falando de duas contribuições, dois tributos complexos, dois tributos que têm muitas regras, muitas exceções e que a gente vai começar a desmistificar eles aqui para vocês. Primeiro, utilizando essa metodologia, que é uma metodologia que eu gosto de fazer muito nas minhas aulas, que é primeiro a gente executa, depois a gente vai entendendo cada passo da execução, porque aí a gente vai praticando e aprendendo ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos lá, vamos entender PIS e COFINS. E se você tem interesse, se você tem sede em se especializar mais de PIS e COFINS, fica comigo nessa aula, fica comigo nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai perceber que vai valer muito a pena, tá? Então vamos lá. Como é que vai se dar a nossa live então? Eu trouxe aqui alguns dados de uma empresa comercial, estou chamando aqui de empresa comercial PIS e COFINS, e a gente vai, a partir desses dados, fazer a apuração de PIS e COFINS tanto no regime cumulativo como no regime não cumulativo. Que dados são esses? Primeiro nós temos compras de mercadorias, incluindo o IPI, por R$200 mil. Então essa empresa comercial, ela adquiriu mercadoria para revenda por R$200 mil e eu estou dizendo que dentro desses R$200 mil está embutido o IPI, tá? Venda de mercadorias no valor de R$450 mil. Então, essa mesma empresa comercial, agora ela vendeu mercadoria, ela vendeu por R$450 mil os seus produtos, tá?
ela teve uma devolução de vendas de 15 mil reais, ou seja, ela vendeu 450 mil, mas os clientes foram lá e devolveram 15 mil. A energia elétrica consumida no estabelecimento foi de 9 mil reais. Ela pagou aluguéis a pessoas jurídicas por 2 mil reais. Ela pagou frete sobre as vendas, ela para entregar os seus produtos, ela não vendeu 450 mil, então ela teve fretes, ela pagou fretes 12 mil reais para poder entregar essas mercadorias aos clientes, e essa empresa teve uma receita financeira de 4 mil reais. Então esses são os dados para que a gente possa fazer a apuração de PIS e COFINS dessa empresa, tá? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dados e vamos levar para uma planilhazinha aqui do Excel, que eu já deixei ela pré-montada, para que a gente possa fazer a apuração, tá? Vou colocar aqui embaixo os dados para que a gente possa ir fazendo. Aqui na planilha, eu deixei o regime cumulativo e o regime não cumulativo, uma estrutura pré-pronta de apuração para que a gente pudesse desenvolver com mais velocidade até o nosso exercício, tá? O que eu quero que você preste atenção? Quero que você preste o máximo de atenção à explicação, tá? A explicação, a cada detalhe do que a gente vai fazer aqui agora, tá? A estrutura, a planilha, eu posso disponibilizar também para vocês. Basta que você deixe o seu e-mail aí nos comentários. Aqueles que ainda não estão na minha base de e-mails, tá? Se você é alguém que já recebe os meus e-mails com frequência, já recebe os e-mails que eu envio, você não precisa deixar o seu e-mail nos comentários não, porque eu vou mandar lá essa planilha, tá? Agora, se você não recebe os meus e-mails, se você é novo por aqui, então você me manda aí o seu e-mail nos comentários, que aí nossa equipe já está aqui pronta, de prontidão, para poder te enviar essa planilha, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos para o regime cumulativo. O regime cumulativo, pessoal, ele é quando as contribuições para PIS e COFINS, elas incidem de maneira cumulativa. Então, em cada etapa da cadeia econômica, o tributo vai incidindo de maneira integral e uniforme. A cumulatividade, em outras aulas, se você é meu aluno já há mais tempo, você já me ouviu dizendo isso, a cumulatividade é um mecanismo onde o tributo ele enseja de maneira integral e uniforme em cada etapa da cadeia econômica. Então, isso significa que, quando a indústria vender para o atacadista, a indústria vai pagar sobre o seu faturamento. Quando o atacadista vender para o varejista vai pagar sobre o seu faturamento. Quando o varejista vender para o consumidor final, o varejista vai pagar sobre o seu faturamento. Porque o tributo incide de maneira integral, uniforme, sem considerar operações anteriores. Então, o que interessa para a gente é a operação de agora. Então, assim, no regime cumulativo, a principal coisa que nos interessa são as vendas. Quanto foi que essa empresa vendeu? Essa empresa vendeu 450 mil reais. Então, o faturamento dela foi de 450 mil reais. A lei 9.718, ela vai trazer ali quais são as hipóteses de exclusão da base de cálculo. Aqui não é nosso objetivo estudar de maneira teórica a lei, tá? Como eu disse, a nossa técnica que nós vamos utilizar para essa aula é a gente primeiro fazer e depois discutir tecnicamente os assuntos. Então, quais são as exclusões da base de cálculo que serão admitidas nesse nosso exemplo? Aí aqui na própria planilha eu botei aqui devoluções. A gente teve casos de devoluções? Tivemos sim devoluções de 15 mil reais. Então, eu vou ter aqui uma devolução de 15 mil reais. 15 mil reais. E aqui tem outros valores que podem excluir a base de cálculo. Dentro dessas possibilidades, compra, venda, devolução, energia elétrica, aluguéis, fretes e receita financeira, nós não temos mais nenhuma outra possibilidade de exclusão, tá? Então aqui vai ser 0. E aqui nós já vamos poder fazer a composição da nossa base de cálculo. 450 mil menos 15 mil reais, a nossa base de cálculo é de 435 mil reais. Essa é a nossa base de cálculo para as contribuições PIS e COFINS.
Então, no regime cumulativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar 0,65%, que é o valor do PIS, 0,65%. Sobre essa base de 435 mil, nós vamos chegar num valor de R$ 2.827,50 de PIS a recolher. E eu vou recolher esse PIS num DARF de código 8109. 8109 vai ser o DARF que eu vou fazer o recolhimento, código da receita do DARF de PIS no regime cumulativo, tá? E a COFINS? Eu vou pegar a base de cálculo, 435, e aplicar uma alíquota de 3%. Quando eu aplicar uma alíquota de 3% sobre a base de cálculo de 435 mil, nós vamos chegar num valor de COFINS a recolher de R$ 13.050, que eu vou recolher num DARF com o código da receita 2172. Então percebam, pessoal, que a gente finalizou aqui a apuração no regime cumulativo de maneira muito rápida, muito prática. Aí você pode pensar, professor, mas os dados da questão eram simples. Pessoal, é muito mais uma regra que seja fácil fazer a apuração cumulativa do que ser difícil fazer a apuração cumulativa. A regra é que seja simples. A exceção é que seja complicado. Vai depender de muitos fatores, como a atividade da empresa, que tipo de produtos ele está vendendo. Então, em regra geral, é simples mesmo fazer a apuração cumulativa. Não é um bicho de 7 cabeças. E vocês puderam ver que a gente conseguiu fazer aqui bem rápido. Só que, quando a gente vai para o regime cumulativo, o negócio se torna um pouco mais emocionante. Mas até mesmo antes da gente ir, deixa eu falar um negócio para vocês. A EFD Contribuições, que é o SPED, é a escrituração fiscal, onde a gente envia informações relacionadas à apuração de PIS e COFINS, ela tem duas formas de ser prestada. Ela tem a forma detalhada, e tem a forma resumida, que pode ser chamada também de consolidada. Eu não gosto de chamar de consolidado, tá? Eu não gosto de chamar de consolidado, porque para mim, consolidada, a FD Contribuições, ela sempre porque ela é centralizada na matriz. O que é que significa, professor? Se eu tiver matriz e mais 10 filiais, eu vou ter que juntar a movimentação em um único arquivo, então eu entendo que a FD Contribuições ela já é consolidada pela sua essência. Eu gosto de chamar esse modelo mais simples de resumido. Então nós temos a FD Contribuições resumida e nós temos a FD Contribuições detalhada. Pessoal, partindo desse cálculo que a gente fez aqui, se fosse para a gente escolher um modelo para ser resumido e outro para ser detalhado, quais vocês escolheriam para ser resumido? O cumulativo, que é bem pequenininho, ou o não cumulativo, que é grande? Olha, isso é uma questão de lógica até. O modelo que vai ser resumido vai ser o modelo cumulativo. Então, a FD Contribuições, que informa ali a movimentação no regime cumulativo, a movimentação cumulativa das contribuições, ela, em regra, vai ser resumida, enquanto aqui em forma de maneira detalhada vai ser não cumulativa, tá? Ah, professor, mas eu estou fazendo aqui uma empresa que é regime cumulativo das contribuições para PIS e COFINS. Eu posso fazer a resumido. Mas se eu quiser mandar detalhado, eu posso? Pode, não tem problema nenhum. Muita gente me pergunta isso. Eu, particularmente, não recomendo. Eu recomendo que você só mande detalhado. Se você estiver obrigado a fazer detalhado, se você não está obrigado, não tem porquê. Eu sempre digo que faz parte do papel do gestor tributário saber quais riscos valem a pena correr e o risco de estar enviando mais informação do que é pedido é um risco desnecessário que eu particularmente não quero correr, certo? Então, por isso que eu recomendo que se você faz a apuração das contribuições para PIS e COFINS no regime cumulativo, então você faz a apuração cumulativa e faz a EFD Contribuições resumida, tá?
Agora, virando a página do regime cumulativo, a gente vem para o regime não cumulativo das contribuições, aonde o negócio ele se torna um pouco mais emocionante. Por quê? Porque a não cumulatividade, como você também já deve ter visto eu falar em outros vídeos, em outras aulas, a não cumulatividade ela enseja na tributação sobre o valor agregado à cadeia econômica. Então, o que é que isso significa? Significa que eu tenho que saber quanto que foi agregado na operação para que a não cumulatividade tribute somente aquele ganho. Por exemplo, comprei por 1.000, vendi por 3.000, eu agreguei 2.000 à cadeia econômica. Então, a não cumulatividade, ela objetiva tributar esses 2.000, tributar o valor agregado. É por isso que sempre que a gente falar de não cumulatividade, a gente vai falar sobre uma apuração, um sistema de débitos e créditos, tá? É por isso que eu já deixei aqui débito e crédito no ponto para a gente fazer os nossos cálculos, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu recomendo a você quando você vai fazer a apuração não cumulativa? Você vai pegar conta a conta. Essas aqui são as contas que nós temos, né? Você vai pegar conta a conta e você vai analisar se essa conta é uma hipótese de débito ou se essa conta é uma hipótese de crédito. Então vamos lá fazer junto esse exercício. Compra de mercadorias por R$200.000 com o IPI incluso. Essa é uma hipótese de débito ou de crédito a compra de mercadorias? Ora, pessoal, a compra de mercadoria é uma hipótese de crédito. Mas a pergunta é, eu vou poder tomar crédito dos R$200.000 ou não? Porque está incluso o IPI nesses R$200.000. Sim ou não? Sim, pessoal, eu vou poder tomar crédito dos R$200.000 mesmo com o valor incluído do IPI. Muita gente dessa hora deve dizer, professor, o senhor está ficando louco, como é que eu vou tomar crédito de IPI? Vou tomar crédito de PIS e COFINS em cima do IPI? Isso não pode. Calma, paciência. Eu também costumo dizer que é interessante, porque ser aluno é um estado de espírito, né? Muitas vezes vocês fazem essas apurações aqui todos os dias, mas falta confiança. Às vezes eu chego e digo assim, ó, pessoal, isso aqui é débito ou crédito? Aí a pessoa, crédito. Aí eu disse, crédito? Aí ela, débito? Ou seja, a confiança é bem curtinha. Mas vamos lá, a gente tem que ter confiança aqui para fazer a apuração correta. Então deixa eu explicar para vocês. Compra de mercadoria no valor de R$200.000, eu vou poder tomar o crédito de R$200.000, mesmo incluindo o IPI? Sim, pessoal. Porque o primeiro dado que a gente deu aqui é que se tratava de uma empresa comercial. Numa empresa comercial, o IPI ele é um tributo não recuperável. Se ele é um tributo não recuperável, ele compõe o custo da mercadoria. Se ele compõe o custo da mercadoria e pela Lei 10.833 de 2003 e pela Lei 10.637 de 2002, o que dá direito ao crédito na minha aquisição é o custo da mercadoria adquirida, então o IPI, quando eu sou empresa comercial, quando ele é um tributo não recuperável, ele me dá sim direito a crédito. Então, eu vou lançar R$200.000 a crédito aqui na nossa apuração, tá? Faltou um zero aqui. R$200.000 é uma hipótese de crédito. Beleza. Nós tivemos vendas de mercadoria no valor de R$450.000. Aqui nós temos uma clara hipótese de débito, né? R$450.000 é uma hipótese de débito. Beleza. Então, estou lançando crédito de um lado, débito de outro, para a gente chegar nas bases de cálculo. Devolução de venda de mercadoria. A devolução de venda no regime cumulativo, ela foi uma exclusão da base de cálculo. Eu excluí ela da minha base de cálculo. No regime não cumulativo, ela não é uma exclusão da base de cálculo. No regime não cumulativo, ela é uma hipótese de crédito. Então, vou lançar aqui crédito de R$15.000. É uma hipótese de crédito. Beleza. Energia elétrica consumida. Essa energia elétrica me dá direito a crédito? Isso é uma hipótese de crédito? Sim ou não? Sim, pessoal. A energia elétrica consumida no estabelecimento dá direito a crédito. Lembrando que é somente o valor efetivamente consumido no estabelecimento, tá?
Então, eu vou lançar aqui R$ 9.000 como uma hipótese de crédito. Aluguéis pagos à pessoa jurídica. Também é uma hipótese de crédito. Se fosse a pessoa física, nós não poderíamos tomar crédito, tá? A gente só pode tomar crédito aqui porque é um aluguel pago à pessoa jurídica. Frete sobre as vendas. Eu disse, quando eu estava explicando a questão, que esse frete sobre as vendas, a empresa pagou esse frete. Como ela pagou esse frete, foi uma despesa dela, ela pode tomar crédito desse frete, tá? Então eu vou lançar aqui como uma hipótese de crédito os R$ 12.000. Obviamente, se fosse o cliente que tivesse pago esse frete, nós não teríamos direito a esse crédito, tá? E por fim, nós temos aqui a receita financeira. A receita financeira ela é uma hipótese de débito, mas ela não é tributado à alíquota básica de PIS e COFINS. Ela tem uma tributação à alíquota específica. Então eu deixei aqui um campo, ó, alíquotas específicas, base de cálculo, e eu vou lançar os R$ 4.000 aqui da receita financeira nessa tributação à alíquota específica, tá? Então, pois bem, pessoal, agora o nosso trabalho ele já começa a ficar mais fácil. Por quê? Porque o mais difícil era pegar essas contas e determinar o que eram hipóteses de crédito e o que eram hipóteses de débitos. Professor, onde é que eu encontro isso na lei? Você vai ter que procurar a lei 10.637 de 2002, que ela vai falar da não cumulatividade para o PIS, e a lei 10.833 de 2003, que ela vai tratar da não cumulatividade para a COFINS, tá? São essas duas leis que vão trazer lá no seu artigo 3º as hipóteses de crédito, tá? Então você vai ter que estudar elas duas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou somar aqui a base de cálculo. Primeiro, somar meus créditos. Então minha base de cálculo de créditos é de R$ 238.000. E vou somar os meus débitos, que só tem um valor aqui. Então a nossa base de cálculo de débitos vai ser de R$ 450.000. Na não cumulatividade, nós temos as seguintes alíquotas. O PIS é 1,65% e a COFINS é de 7,6%, conforme isso está na lei que eu acabei de mencionar para vocês. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar as alíquotas em cima dessa base de cálculo. Então, vamos com bastante calma, tá? Vamos começar com o crédito de PIS. Quanto é que vai ser o meu crédito de PIS? Vai ser 238 vezes 1,65. 1,65 da base de cálculo do crédito vai ser o meu valor de crédito de PIS. Então, nós vamos ter um crédito de R$ 3.927. Agora, eu vou calcular o meu débito de PIS. Lembrando que esse débito e crédito aqui ele tem natureza tributária, tá, pessoal? Fiscal e não contábil. Imaginemos que a gente está aqui no bloco M da FD Contribuições, que é o bloco onde a gente faz a apuração de PIS e de COFINS, tá? Bloco M da FD Contribuições. Beleza? Então vamos lá. Agora, 1,65 em cima de 450 mil. Aí eu vou calcular o débito de PIS. 1,65 em cima de 450 mil. Nós temos um débito de R$ 7.425. Agora, eu vou fazer o encontro de contas, débito menos o crédito, e nós chegamos num valor de PIS a recolher de R$ 3.498, tributado à alíquota básica. Esse é o valor a recolher de PIS tributado à alíquota básica. Então, eu já vou até puxar para cá, ó, esse valor a recolher de PIS tributado à alíquota básica, a alíquota de 1,65. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei a base de cálculo de créditos, apliquei 1,65, peguei a base de cálculo de débitos, apliquei 1,65, depois débito menos o crédito, chegamos a um valor de R$ 3.498. Nós vamos repetir esse raciocínio agora para a COFINS. Vou aplicar 7,6 em cima de 238 vezes
7,6. Então, nós chegamos num crédito de COFINS de R$ 18.088. Esse é o valor de crédito de COFINS. E agora, nós vamos aplicar um 7,6 em cima de 450 mil. 7,6. E então, nós temos um valor de 34.200. Nós vamos fazer débito menos crédito, débito menos o crédito, e nós chegamos num valor a recolher de COFINS de R$ 16.112. Essa é a COFINS tributada à alíquota básica. COFINS tributada à alíquota básica, e eu vou puxar esses 16 mil para cá, para esse nosso quadro resumo. Esse nosso quadro resumo. Então, a gente trouxe aqui o valor de PIS de COFINS. Professor, acabou aí o cálculo? Não, pessoal, não acabou aqui, tá? Nós vamos calcular agora PIS e COFINS sobre alíquotas específicas. Então, como é que eu calculo PIS e COFINS sobre alíquotas específicas? A gente já viu que o valor da receita financeira foi de R$ 4.000. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar 0,65 em cima dos R$ 4.000. Então, nós temos um valor de R$ 26 de PIS e 4% de COFINS. Então, R$ 4.000 vezes os 4%, nós temos um valor de R$ 160 de COFINS. Pessoal, essa tributação sobre a receita financeira, ela voltou a existir em 2015, tá? Até 2015 ela não existia, e aí em julho de 2015 ela voltou a existir somente para o regime não cumulativo, tá? Somente para o regime não cumulativo de PIS e COFINS. Então, a partir de 2015 voltou a ser tributado, mas voltou a ser tributado com alíquotas específicas, que é de 0,65 para o PIS e 4% para a COFINS. Professor, esses valores, eles são somados ao débito? Sim, então é por isso que eu vou somar agora. E eu somei ao valor de 3.498 de PIS, mais 26, 3.524 é o valor do PIS, e 16.112 mais R$ 160, a gente chega num valor de COFINS de 16.272. Esse PIS vai ser recolhido num DARF de código 6912, é o código do DARF do PIS, e a COFINS vai ser recolhida num código de DARF 5856. Bom, pessoal, a gente então finalizou aqui o cálculo de PIS e COFINS no regime cumulativo, como vocês viram, mais simples, é por isso que a gente tem a possibilidade de enviar FD contribuições resumida, e a gente também fez ele de uma forma detalhada na não cumulatividade, que a gente analisou situação por situação, beleza? Eu espero verdadeiramente que você tenha entendido esses cálculos, entendido essa prática, tá? Pessoal, agora eu quero que você imagine você ter a possibilidade de aprender PIS e COFINS na prática de maneira muito detalhada. Imagine aí que eu pegue na sua mão, abra a lei do regime cumulativo, pegue item por item do que diga a lei e vá te explicando. Imagine aí que eu disponibilize várias planilhas dessa para você, para que você possa fazer seus cálculos com mais segurança. Imagine você ter a possibilidade de ver como é que eu preencho essas duas apurações lá na FD Contribuições. Pessoal, é exatamente isso que eu e o professor Marcos Lima fazemos no nosso novo curso, que é o Especialização em PIS e COFINS na Prática. Nesse curso, a gente vai abordar tudo, exatamente tudo relacionado às contribuições para PIS e COFINS. Nós vamos detalhar vários casos práticos de regime cumulativo, nós vamos detalhar vários casos práticos de regime não cumulativo, operações com monofásicos, operações com alíquota zero, operação com suspensão, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós vamos te entregar as planilhas que a gente usa para fazer os nossos cálculos. Nós vamos fazer vários casos práticos onde você vai botar a mão na massa e a gente vai corrigir o exercício. Então, se você acha que isso é importante, se você acha que vale a pena ter eu e o professor Marcos Lima como seus mentores
numa verdadeira especialização sobre PIS e COFINS e o melhor de tudo, por apenas, vocês não vão nem acreditar, por apenas R$ 497. R$ 497. Se eu dividir esse valor aqui por 30, pessoal, você está pagando R$ 16 por dia. Se eu dividir isso aqui por 12, né? Pela quantidade de meses que você vai ter acesso, que são 12 meses. Se eu dividir por 12, você está pagando R$ 40 por mês. Se eu dividir esses R$ 40 por mês em 30 dias, você está pagando R$ 1,38 por dia. É muito barato. Esse curso, ele é um curso novo, tá? É um curso novo. Eu e o professor Marcos Lima estamos lançando com o preço promocional de R$ 497. Esse não vai ser o preço dele, ele vai custar R$ 997 nas próximas turmas. Então, se você quer adquirir essa especialização em PIS e COFINS na prática, com essa oferta promocional de apenas R$ 497, você precisa clicar no link que está abaixo desse vídeo, ir lá e ver a página, fazer sua inscrição agora na especialização prática em PIS e COFINS, beleza? Eu quero te ver do outro lado, com vários materiais, com várias e várias aulas que nós vamos disponibilizar sobre PIS e COFINS, beleza? Então, a gente se vê na área de membros, na área exclusiva dos alunos. Um forte abraço e até mais!